Quais são suas travas com as inteligências artificiais? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Sejam bem-vindos a mais um Terça dos Empreendedores. Eu sou Uly de Oliveira e escrevi o e-book Guia Prático para o Instagram, um passo a passo para empreendedores. Então, se você é empreendedor e cria conteúdo para a internet ou está aí pesquisando sobre como que você pode otimizar a sua criação com inteligências artificiais, fica comigo que hoje o nosso tema é ChatGPT. Como que você pode utilizar o ChatGPT para poder acelerar a sua produtividade em vários aspectos da empresa? Bom, ainda no capítulo de prática do meu e-book, você vai encontrar um capítulo inteiro falando sobre o ChatGPT. E ali eu te entrego prompts para você simplesmente copiar e colar dentro do seu negócio. E não tô falando de simples prompts não, tá? Eles até estavam simples, mas eu acabei de atualizar, eles estão assim, ó, novinhos em folha para você colocar em prática um prompt muito bom. Se você já adquiriu o e-book, é só você entrar lá dentro do link novamente e baixar a nova versão que eu já deixei disponível para vocês. Se você ainda não adquiriu, você pode adquirir através do link que tá aqui na descrição. Então, o que é o ChatGPT? Ele é uma inteligência artificial, assim como várias, tá? Esse prompt que eu criei aqui, você pode aplicar e testar em outras IAs também. E pode te auxiliar na criação de conteúdo como um assistente virtual. Eu até brinco aqui no e-book que ele pode ser seu primeiro estagiário. Por quê? Uma das coisas mais complicadas que nós temos enquanto empreendedores é aprender a delegar tarefas. E é por isso que quando você não sabe delegar muito bem uma tarefa, aquela pessoa ou aquela inteligência artificial pode não entender bem o que você precisa. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é como que eu falo para uma outra pessoa ou para uma IA aquilo que eu necessito e o que eu espero receber deles. Dessa forma, a outra pessoa, né, ou a IA, vai conseguir te ajudar de uma forma muito mais assertiva. Então, é por isso que nasceram, então, os prompts, né? Com as pessoas é um pouco mais difícil a gente conseguir lidar, mas isso também é treinável e você pode utilizar uma IA, inclusive, para poder entender um pouco mais sobre essa parte de gestão de pessoas e lideranças, tá? Mas foi pensando nisso que os prompts nasceram, porque dessa dificuldade das pessoas delegarem o que elas precisam, nasceram, então, prompts, né, que são textos ali pré-prontos, onde você precisa apenas preencher com as suas especificidades para que aquele prompt seja efetivo, então, e aquela IA faça aquilo que você precise. Então, eu coloquei alguns prompts aqui que você pode utilizar para a parte de criação de conteúdo, mas eu também listei aqui para vocês 10 formas que o ChatGPT pode te ajudar dentro desse universo do empreendedorismo. Ele pode te ajudar com a parte do copywriting, que é textos, né? Não só para a parte de criação de conteúdo, mas também para a criação de um site, para descrição de produtos, para o que você precisar com relação à parte de texto, né? Você pode pedir para que ele aja como copywriting, para poder te auxiliar dentro dessas demandas. Planejamento estratégico, gestão de negócios e tomadas de decisões, ideias para campanhas e promoções, edição e otimização de textos, insights para network e parcerias. Então, por exemplo, chega uma pessoa e fala, poxa, vamos fazer uma parceria de não sei o que, não sei o que lá. Aí você tá sem ideia, não sabe muito bem como formular. Você pode pedir pro ChatGPT te ajudar ali com ideias mesmo, para poder utilizar aquela parceria de uma forma um pouco mais estratégica, um pouco mais objetiva e que vá te trazer frutos, né, ali do seu objetivo. Gerenciamento de equipes e liderança, isso também é uma parte muito importante, porque é muito complicado para nós, empreendedores, começar a fazer essa parte de gestão de equipe. E você pode pedir ali alguns comandos para o ChatGPT para que ele consiga te ajudar a criar processos e tudo mais. Tudo isso pode ser muito benéfico e também dentro dessa parte de comunicação, como, por exemplo, como que você pode aprender a delegar tarefas para uma outra pessoa. E também ali coisas do dia a dia que às vezes aparecem conflitos e que você não sabe muito bem como tomar decisões sozinhos, você pode ter esse auxílio ali do ChatGPT sim. Mas claro, lembrando, né? A gente não precisa ficar ali dependente dessa ferramenta. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que falar com o ChatGPT. Não, pelo amor de Deus. Não é para ser uma muleta, né? É realmente um apoio ali quando você não vê outras saídas. Mas sempre que possível, converse com outros empreendedores, com seus sócios.
com pessoas da sua confiança para as principais tomadas de decisão da sua empresa. Mas eu sei muito bem como que é lidar com tudo sozinha. Então, e eu sei que às vezes essas questões vão nos sobrecarregando. Isso pode ser também um recurso, tá? Mas assim, é isso, não seja dependente do ChatGPT. Automação de processos e ferramentas de produtividade. Então, assim, às vezes você quer utilizar uma ferramenta e você não sabe como utilizar. É claro que você pode ir lá dentro dos tutoriais da própria ferramenta, aprender um pouco mais, mas você pode perguntar também para o ChatGPT como que você pode utilizar aquela ferramenta dentro do seu negócio para solucionar um problema específico que você precisa. Ele também pode te ajudar nisso. Inclusive, até como mexer no próprio ChatGPT, como que você pode utilizar melhor aquela ferramenta. Vai perguntando para ele. Planejamento financeiro básico. Isso daqui pode ser a chave que você precisava para poder otimizar a parte financeira do seu negócio. Muitas pessoas, muitos empreendedores não têm noção disso. E existem muitos cursos gratuitos também disponíveis na internet, principalmente ali na Escola Bradesco, tá? Indico super. Só que dentro do ChatGPT você também pode ter ali alguns insights voltados para essa parte de planejamento, às vezes uma criação de uma planilha, ou mesmo para poder enxergar possibilidades de reduzir os seus custos. E a IA, ela nasce, na verdade, com esse objetivo, né? De reduzir grande parte dos custos de uma empresa. A gente já viu muitas empresas aí diminuindo a quantidade mesmo de funcionários por conta das IAs. Não tô falando que você vai fazer isso, tá? Principalmente agora nesse começo, provavelmente você tá trabalhando tudo sozinho. Você pode conseguir delegar ali parte dessas tarefas para as IAs e para a parte de automações também. Gestão de relacionamento com o cliente, o famoso CRM. O ChatGPT pode ajudar com essa parte de gestão de relacionamento, principalmente na parte ali de criação de processos com esses clientes, o que acontece no processo de onboarding. Se são palavras estranhas para você nesse início, você pode utilizar essa ferramenta para aprender um pouco mais sobre isso e ir criando esses processos dentro da sua própria empresa. O que são prompts? Vamos lá, do começo, né? Prompts são comandos que a gente vai instruir essas IAs, essas inteligências artificiais. E para que seu prompt ele seja efetivo, você precisa oferecer para ela um contexto, um objetivo claro daquilo que você precisa e qual é o formato esperado que você deseja receber aquele material. Então, pode ser, por exemplo, através de uma tabela, que dá pra gente criar, como tem um prompt aqui, 30 dias de conteúdos para o seu negócio. Então, tem como a gente montar um calendário já com a ajuda do ChatGPT, ou eu quero num outro tipo de formato. E aí existem vários formatos que vocês podem estudar para poder solicitar, então, essas IAs. E aí eu criei alguns prompts aqui para vocês que vocês precisam apenas copiar e colar lá dentro do seu ChatGPT. E claro, substituir essas chaves por informações do seu negócio e seja o mais específico que você conseguir. Temos aqui, então, por exemplo, o primeiro, um prompt para ideias de publicações. Você é um consultor de marketing com experiência há mais de 10 anos com redes sociais e marketing de conteúdo. Seja meu consultor. Quais ideias de posts posso criar para engajar o meu público? Descreva seu público, por exemplo, mulheres acima de 50 anos, empreendedores de pequenas empresas, amantes de café, classe A, classe B. Quanto mais recheado de informações você conseguir colocar dentro dessa chave, melhor. Foco em temas que despertem curiosidade e promovam interações. Então aqui é um prompt simples para você utilizar ali para ter algumas ideias de publicações. E aí depois a gente passa por alguns prompts um pouco mais afinados, mais assertivos mesmo. Como, por exemplo, legenda para redes sociais. Aí a primeira parte que ele faz é uma contextualização. Você é um copywriter especializado em social media. Crie 3 opções de legendas persuasivas, parará. Descreva o tema exato do post. Então, você vai falar exatamente o que você precisa. Então, ali você já tem a ideia da publicação, do que você vai fazer. O objetivo dessa legenda é para fazer isso, aquilo. Vai depender muito da sua estratégia. Se é para gerar leads, se é para gerar cliques no link da sua bio. Então, depende muito do seu objetivo com aquela publicação. Você vai falar um pouco sobre o seu público-alvo também. E ele coloca também o limite para essa legenda, né? Para poder caber ali dentro do Instagram. Então, esse daqui é um prompt um pouco mais refinado. Coloquei também um prompt de estudo de persona. Então, lá atrás, a gente falou sobre a construção de persona. Você pode afinar esse material agora, que você tem todo esse conhecimento, essa bagagem. Inclusive, se você ainda não assistiu as nossas aulas anteriores, por favor, tá tudo aqui disponível no YouTube, tá bom? Você pode verificar pelo tema ou iniciar essa playlist e começar a estudar junto comigo.
E aí que dentro do estudo da persona, você vai fazer isso tudo um pouco mais aprofundado sobre os desafios, frustrações, dores, comportamento online, objeções comuns, que também é uma parte muito legal pra gente conseguir trabalhar em cima delas. Objeções são travas ali que seu público tem para poder não fechar um negócio, por exemplo. E aí você consegue entender melhor quais são as objeções do seu público específico para trabalhar o seu público específico, tá bom? Prompt para estratégias de marketing. Esse daqui também, ele é bem robusto, porque você precisa realmente dar muitas especificidades para essa IA para que ela seja muito assertiva, porque senão fica de fato ali algo muito genérico. Então aqui tem várias chavinhas também para você ir colocando. E aí lá embaixo eu falo para ele sugerir um plano de ações detalhadas para o Instagram, né? Por exemplo, aqui que é o nosso objetivo dentro do e-book, para que você consiga produzir conteúdos ali específicos de acordo com a sua estratégia que você quer ali desenvolver. E eu também coloquei um prompt de calendário editorial de 30 dias, onde ele vai te dar, no final, uma tabela com 30 dias recheados de conteúdos. É claro que você não precisa levar todos os 30 conteúdos ao pé da letra, mas às vezes, se isso já te der a opção de 12 conteúdos, já vai ser maravilhoso. Você pegar nutrindo essas ideias, pensando que isso foi feito baseado ali naquilo que você colocou do seu nicho, das suas linhas editoriais. Então, tudo isso é um conteúdo mais específico, mais direcionado, mais autêntico. Por quê? Porque você está colocando a sua autenticidade ali dentro, entendeu? Dentro desse prompt. Então você pega a base e aí você consegue mostrar para ele qual é o seu tom de voz, a forma como você quer falar com o seu público. Tudo isso é o tom de voz humano que a IA vai utilizar para poder elaborar. No final, até coloquei um prompt mais simples também sobre descrição de produto. Então, às vezes, você está criando um site, você quer fazer uma descrição de produto, aí você pode colocar, por exemplo, um modelo com as especificidades que você precisa, mas você também pode utilizar isso daqui. Escreva uma descrição de produto aí você coloca ali o nome do seu produto e o máximo de informações que conseguir também, destacando os principais benefícios para o cliente. O texto deve ser claro, atrativo, com um tom que transmita confiança. Então, quando a gente coloca o tom que a gente quer, isso é muito importante, porque a gente passa também a forma como a gente quer falar. E isso, gente, de fato, essa lapidação que vai fazer é você, não é a IA. Então, você pega esse texto e aí o que você vai fazer? Vai trabalhar em cima desse texto. Você vai tirar palavras ali que você acha que você não usaria no seu dia a dia, que não tem a ver com você. E às vezes você pode pegar essa correção e falar para a IA: olha, eu fiz o texto corrigindo isso, isso e isso. Porque aí ela já aprende e na próxima ela já não repete. E aí você pode falar pra ela não repetir aquilo mais, que aí ela não repete. E assim como a gente faz com pessoas também, indicar pra ela aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, para que ela possa melhorar, senão ela nunca vai conseguir evoluir e você vai ficar sempre ali na base genérica das IAs. Mas existe uma videoaula que eu acho, assim, que ela é maravilhosa. Se um dia ela sair do ar, vai ser uma pena, assim. Porque o Riezer, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele fez uma videoaula sobre o ChatGPT, uma aula que tem, eu acho que quase 2 horas, que eu deixei aqui nos materiais complementares para vocês, só clicar que vai direcionar para a aula, para que vocês consigam assistir essa aula completa. E vocês vão ver que ele vai conversando com a IA, primeiro, sem prompt, sem essas questões prontas mesmo, de uma forma para que a IA entenda a forma como ele fala. E assim, ele vai entendendo como que funciona a ferramenta. Então, eu acho que é uma videoaula muito legal para quem está tendo esse primeiro contato com as IAs. O basicão é esse. Vou pegar um dos prompts para a gente testar aqui dentro do ChatGPT. Eu vou pegar esse prompt aqui das legendas de redes sociais para a gente testar nos conteúdos que a gente fez nas últimas aulas. Então, a gente pegou ali um exemplo, né, do Grão e Alma, que a gente criou uma empresa aqui de café, uma cafeteria. Então, eu vou pegar o exemplo do que a gente fez para poder aplicar aqui dentro. Nem vou conversar com a IA antes, eu vou simplesmente colocar o prompt mesmo, tá?
Pronto. Coloquei o contexto geral da nossa publicação. A primeira legenda. Às vezes, as melhores histórias começam nos maiores desastres. Naquela manhã no grão café, um café derramado virou pretexto para uma boa conversa. Riso, guardanapo improvisado, e de repente parecia que nada mais importava além daquele instante. É isso que cafés têm de mágico. Transformam acidentes em encontros e rotinas em memórias. E você? Já viveu alguma situação inesperada em uma cafeteria que virou história para contar? Compartilha nos comentários. Quem diria que um simples ops poderia mudar o rumo de um dia inteiro? No Grão e Alma, um café derramado não foi um desastre, foi o começo de um papo que ninguém queria que acabasse. Afinal, entre xícaras e histórias, sempre existe espaço para novas conexões. E talvez seja isso que amamos tanto em cafeterias. O inesperado pode virar uma lembrança boa, com um cheiro de café fresco no ar. Esse daqui eu já gostei. Me conta, qual foi a história mais marcante que você já viveu dentro de um café? Tudo começou com um café derramado, terminou com uma amizade que dura. Aí aqui, né, ele não pegou o contexto do casal. Então, pra mim, essa legenda 2 já funciona muito, muito. Entende que é simples, é só você aplicar o prompt, você não precisa colocar muitas questões. Utilizando um prompt desse, você já consegue ter uma legenda super assertiva aí para o seu negócio. E claro, gente, né, aqui não vou ficar me prendendo ao perfeccionismo. É só pra gente ter mesmo assim esse exemplo de como que a gente pode aplicar um prompt desse dentro do ChatGPT e como que ele pode ser o seu aliado. E aí, curtiu? Gostou dessa aula? Comenta, compartilha com um amigo se isso te ajudou. E claro, fica aqui o convite, se vocês quiserem conhecer mais sobre o e-book, o link tá aqui na descrição. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais, @1.marketing, no Instagram e no TikTok. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho para não perder as próximas aulas. Te vejo lá. Beijo!